A humanidade já pisou na Lua, enviou máquinas para outros planetas, descobriu várias doenças e inclusive a cura delas, inventou a internet, enfim, uma série de tecnologias. Mas por que diante de todas essas tecnologias, diante de todas essas melhorias, a qualidade do trabalho em muitos contextos não tem melhorado, mesmo considerando um mundo cada vez mais rico? É o que nós vamos analisar a partir dessa questão. Vem comigo! Fala, pessoas e pessoas! Tudo certo, tranquilo e sossegado com todas e todos vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam preparadas e preparados para essa questão, esse item do Enem que começa nos dizendo o seguinte, que o uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista. Ou seja, o texto está dizendo o seguinte: há uma cultura empresarial, cultura essa que emerge nas últimas décadas e que promove, por exemplo, uma espécie de integração. Essa integração ela se traduz em uma racionalização, um aumento da eficiência dos processos produtivos, mas fortemente calcada em tecnologias. Então, as tecnologias vindo como algo para melhorar o processo produtivo, para melhorar a produção e até para melhorar a própria cultura empresarial. Mas, como o texto alerta, nem sempre esse uso de novas tecnologias é só um processo técnico. Por quê? Há também um controle do capital, há também um controle do processo produtivo e também da mão de obra, que precisa ser cada vez mais qualificada para essa nova condição. Mas, mesmo diante desta nova cultura empresarial, mesmo diante desta modernização, desta possibilidade de tornar processos mais eficientes e o trabalho mais qualificado, isso não foi suficiente para que terceirização, que pode levar à precarização das relações de trabalho e à flexibilização, notadamente flexibilização com consequências negativas, porque o texto está dando um aspecto negativo. Então, essas coisas acabam sendo uma contradição. Contradições diante de um mundo que se propõe melhor, no sentido de que, com novas relações de trabalho, com uma nova cultura empresarial, poderíamos ter algo diferente. Mas nós percebemos que não é exatamente assim e o texto está fazendo essa análise. E aí o enunciado diz que o uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial, ele é criticado no texto, então já sabemos que de fato é uma crítica, porque o enunciado diz, e essa crítica ela é feita em razão de alguma coisa. Bom, o texto ele trabalha com 3 grandes temas, e a questão também. Por exemplo, fala-se de cultura empresarial que pode estar ligada à indústria, não de modo a analisar a indústria a partir do século XVIII, da primeira Revolução Industrial. Estamos pensando numa formação industrial a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando, por exemplo, o toyotismo, com o seu just-in-time na produção e na entrega de produtos, a flexibilização da mão de obra circulante em número cada vez menor, a robotização, a eficiência cada vez maior dos processos, estas coisas levando à promessa de um novo mundo cada vez mais eficiente, moderno e com uma produção que possa atender cada vez mais os anseios dos consumidores. Mas percebemos que essa industrialização, que obviamente também leva a outros processos como o volvismo e a integração muito grande com a globalização, com a difusão das redes, tudo isso acaba também levando a essas contradições. Contradições que nós estamos pensando aqui socioeconômicas. Aliás, podemos fazer uma ligação com outro tema, com as etapas, as fases do capitalismo. No caso aqui, pensando mais na fase mais atual, pensando no capitalismo informacional, fortemente influenciado por essas transformações que a gente comentou até agora. No caso, a globalização como processo, influenciada pelas tecnologias de informação e comunicação, pelo mundo das redes. Uma aldeia global na qual um mundo sem fronteiras poderia significar também
uma situação mais igualitária das relações de trabalho, não importa onde você está, mas o que percebemos é que algumas diferenças, aliás, muitas diferenças continuam se acentuando entre detentores do capital, da produção, das riquezas e aqueles que estão à margem do processo. Então, isso ainda persiste. E poderíamos falar também, claro, de um outro tema, a globalização enquanto processo que avança, pelo menos aí de maneira mais forte desde a década de 70, quando a globalização ganha força, a difusão das redes, ela também ganha força, enfim. E isso, é claro, associado a alguns outros fenômenos, como o neoliberalismo, por exemplo, que nos afeta diretamente enquanto país do Sul, enquanto um país considerado ainda periférico. Enfim, o uso de novas tecnologias, como diz o enunciado, relacionado ao controle empresarial, ele é criticado no texto em razão do que está na letra C, a fragilização das relações de trabalho. Porque, de fato, como eu disse no comecinho, poderíamos, já depois de ter levado pessoas para a Lua, levado sondas para o espaço, conseguido a cura para várias doenças, vacinas, produção capaz de acabar com a fome no mundo, mesmo diante de tudo isso, percebemos a persistência ainda de um mundo fortemente marcado por disparidades socioeconômicas, que, aliás, são crescentes. E, obviamente, que estas disparidades, elas também acabam respingando no mundo, no universo do trabalho. E isso leva a condições como essa fragilização das relações de trabalho. E a gente até tem algumas expressões utilizadas para resumir essa fragilização das relações de trabalho, sem possibilidade de parar, sem possibilidade de alguns direitos fundamentais e que levam a palavras hoje como uberização, por exemplo, ou então outras condições que podem levar as pessoas a um mundo precário de trabalho. Não poderíamos falar da letra A, que é a operacionalização da tarefa laboral, porque essa tarefa, essa operacionalização, ela tem um caráter mais racional. E não é exatamente isso que o texto está dizendo. Nem a letra B, que fala da capacitação de profissionais liberais. O texto fala disso, mas ele vai além, então não é o principal elemento do texto. Nem a letra D, que é a hierarquização dos cargos executivos, aqui se pensa no trabalho no âmbito geral, não só no trabalho, mas na produção, e nem a letra E, que fala de aplicação dos conhecimentos da ciência, que é só uma das facetas desse processo que a gente está comentando, tá bom? Então, realmente, só mesmo a letra C, com a fragilização das relações de trabalho, que afetam até alguns países muito mais do que outros, e nós estamos no meio desses países que infelizmente acabam sendo afetados, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido essa questão e eu espero que vocês continuem nos apreciando. Curta, compartilhe. Até mais!